porque te amamos, porque te desejamos. Queremos ser inundadas pela paz que excede todo entendimento. Queremos conhecer essa paz, receber essa paz, viver essa paz e levar a paz que o Senhor tem para outras pessoas. Fala conosco nessa tarde. Nos ensina. Estamos aqui como aprendizes, alunas. Queremos conhecer mais do Senhor, mais das tuas verdades, mais da tua palavra. Me usa, que a glória seja tua, a honra seja tua. Reconhecemos que tu tens aquilo que nós não temos e que tu podes dar aquilo que nós não podemos. Então faça mesmo isso essa tarde. Queremos ser impactadas pela tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí do seu lado. Com certeza tem uma mulher muito bonita do seu lado. Olha só, gente, a Juliana, ela não vai poder comprar meu livro, porque graças a Deus ela já casou e já é magra. Então eu vou dar o meu livro para ela, né? Tudo bem, Juliana? Não é todo mundo que pode ter um atleta, né? Em casa a pessoa fitness desse jeito. Jesus está me ajudando a ser fitness. Eu uso o tênis para ver se entra em mim. Eu tô brincando, gente, eu só tô com esse tênis assim. Eu fiz minha mala aqui, você não tem noção. 1h da manhã eu tava indo pro Acre, eu não tive tempo não. Eu joguei um bocado de blusa, um bocado de calça. Quando cheguei aqui eu disse, tô frita, não tenho nenhuma roupa pra usar. Meu pai, não combinei nada aqui. Mas vai assim mesmo que tá bom. Glória a Deus. Coisa de mulher, né, gente? Vamos lá? Gente, hoje eu quero falar algo muito especial do coração de Deus para vocês. Eu quero falar sobre algo que muitas mulheres estão perdendo e que está muito em falta no mercado. E está cheio nas farmácias e nos remédios de manipulação. Paz. Paz. Hoje eu quero falar sobre paz. Como ter uma vida cheia de paz. Hoje, para termos um futuro de paz amanhã. Nós estamos falando sobre futuro, amanhã eu vou falar uma palavra específica sobre futuro. E Jeremias 29:11 diz, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Hoje eu quero falar sobre como ter paz em algumas áreas da nossa vida. Mais especificamente 3. Como ter paz com Deus, como ter paz consigo mesmo e como ter paz com as outras pessoas. Amém? Você está comigo aqui? Agora eu vou te dar uma dica. Vocês vão me ajudar a pregar. Quando eu falar alguma coisa, vocês dizem, amém, glória a Deus, isso mesmo. Ajuda. Porque nordestino é animado, entendeu? Eu sou muito animada. Nordestino é assim, é muito feliz, é muito animado. Você sabe como foi que Deus fez o nordestino? Foi depois que Adão e Eva pecou. Deus ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que ele disse assim, eu preciso fazer alguma coisa para me dar alegria. Aí ele fez o nordestino. Entendeu? E é muito ruim a pessoa ficar pregando assim, o outro ficar assim, ó. Rapaz, quando eu falar alguma coisa, mesmo que você não gostar, finge. Faz, uau, porque assim só ajuda a pessoa, entendeu? Isso, assim, olha. Vocês pegaram aí, ó, o esquema. Eu acredito que a gente arranca o melhor das pessoas com expectativas. Quem pode arrancar o melhor dos outros somos nós, com o tanto que a gente tem fome, o tanto que a gente tem sede. Amém, gente? Então, simbora, hoje eu vou falar sobre paz. Eu quero começar contando a história de um rei que estava no seu palácio e fez uma grande convocatória. Ele queria comprar uma arte, um quadro que representasse a paz. Então, 2 grandes artistas que moravam no reino fizeram 2 grandes pinturas. Um fez uma paisagem de um mar tranquilo, a areia da praia e aquele céu limpo, limpo, azul, azul, claro, e aquela coisa tão linda, aquela água cristalina. Chega, dava para ouvir o barulhinho assim, ó, shhh, do mar. Era lindo o quadro, representava muito bem a paz. E o rei olhou aquele quadro, gostou, todo mundo ficou impressionado com a paisagem daquele pintor. Até que veio o quadro do segundo pintor. E o quadro do segundo pintor tinha uma montanha
montanha, mas não era uma montanha de um campo tranquilo, era uma montanha íngreme, pontiaguda, e da montanha tinha uma cachoeira que descia, mas era uma cachoeira assim, espumante, era aquela coisa assim tão forte, e tinha uma fenda na rocha, e era uma rocha, era um ambiente de um céu sombrio, como se estivesse chovendo, tivesse muitos relâmpagos, e tivesse uma forte tempestade. E aí, na hora de escolher mel na sopa, né, gente? Todo mundo, claro que ele vai escolher a praia com águas tranquilas, evidente. E o rei escolheu exatamente o quadro da tempestade. Ninguém entendeu por que ele escolheu e perguntaram por que exatamente esse quadro você escolheu para representar a paz. E aí o rei, um homem muito sábio, disse, porque talvez você não percebeu que no meio de toda essa tempestade, no meio dessa rocha, tinha uma fenda na rocha que tinha um ninho de passarinho, com a mamãe e seu filhote descansando em plena paz. E aí ele disse, paz não é ter todas as circunstâncias tranquilas e calmas ao seu redor. Paz é, apesar das circunstâncias, ter tranquilidade e sossego. Essa é a verdadeira paz. Apesar de todas as circunstâncias e tempestades que por um acaso estejamos vivendo, conseguirmos descansar e dormir tranquilamente. Hoje eu quero falar sobre como você ter esse momento. Eu acredito que na nossa vida todas nós precisamos parar por um tempo e avaliar. Até que ponto minha vida tem sido um reflexo de paz? Você tem paz com Deus? Você tem paz com você? Você tem paz com outras pessoas? E hoje eu quero fazer essas 3 perguntas e te responder nessas 3 perguntas como alcançar essa paz. Amém, gente? Amém. E a primeira paz que eu quero falar é sobre ter paz com Deus. Porque se a gente não tem paz com Deus, a gente não tem mais paz com nada, gente. Nem com ninguém. Nós precisamos viver em paz com Deus. A Bíblia diz no Salmo 55, verso 22. Você pode só anotar, eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Lança teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá. Lança tua vida, lança teu cuidado, lança teus problemas, lança tudo para Deus e Ele vai te sustentar. Salmo 37, o verso 3 ao 7 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Mateus 13, do 44 ao 46 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que fazer para ter paz com Deus? É a primeira pergunta que eu quero fazer para você. E eu vou te responder: se renda. Você pode olhar para a mulher que está do seu lado e dizer assim: se renda. Isso, aí volta. É o primeiro, gente, volta. Eu apertei sem querer. Não tinha visto que eu tinha. Alguém volta? Ah, pronto, obrigada. Se renda. Gente, se render não é uma coisa muito fácil para a mulher, não. É? Fala sério, gente. Às vezes a gente é dura na queda, é ou não é? Ih, meu Deus, Deus tem que tratar isso com a gente. Porque às vezes a gente é dura, a gente é teimosa. A gente quer porque quer que as coisas sejam do nosso jeito, com a nossa vontade. E às vezes a gente demora a se render. Mas deixa eu te dizer, para ter paz com Deus você precisa se render. Você precisa lançar os seus cuidados a Deus. Sabe, talvez há muito tempo Deus já esteja tratando com você sobre algo que você precisa se render e você está fingindo que não é com você. Você fazendo de conta que Deus não está falando. Igual a gente quando era criança, né? Por exemplo, a gente quebrou alguma coisa dentro de casa e a mãe e o pai faz assim: quem quebrou esse vaso aqui? Aí a gente fica bem em silêncio e diz: pronto, agora é a hora do meu superpoder de ser invisível aparecer. A gente não fala nada, né? E fica querendo ser invisível, mas ainda continua quebrado e a mãe continua perguntando quem quebrou. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um comando, Deus diz: faça isso, e a gente tá assim, ó, tô fingindo que não é comigo, tô fingindo que não é comigo, tô fingindo que Deus não tá me vendo, aperta no botão de ser invisível, mas Deus ainda está lá. Deus ainda pergunta. E Deus dá uma direção, a gente finge que não é com a gente. Aí Deus faz o quê? Usa uma pessoa para falar com a gente. A gente, mais uma vez, não.
Não é comigo, não é? Às vezes Deus dá um sinal de fumaça pra gente e a gente continua fingindo que não é com a gente. Deixa eu te dizer, você só vai ser feliz e ter a verdadeira paz se você aprender a se render. Se render à vontade de Deus para a sua vida, ao caminho que Deus preparou para você. E sabe, quando a gente faz isso de dizer, não é comigo que Deus está falando, né? Tem horas que a gente diz assim, só acredito se Deus mandar o anjo Gabriel aqui com a harpa e tudo tocar e me falar, né? Você sabe como é o nome disso? O nome disso é orgulho. O orgulho é que nos faz fingir que Deus não está falando com a gente quando Deus já está cobrando a gente há muito tempo. Sabe, para ter paz com Deus, a primeira coisa que nós precisamos é nos render à vontade de Deus. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Não tem como ter equilíbrio, não tem como ter paz se a gente quer controlar todas as coisas. E se tem um negócio que a gente sabe mexer no controle remoto, né? A gente quer dominar, a gente quer dizer, agora vai fazer isso, pá! A gente quer apertar no botão e dizer, agora meu marido vai aceitar Jesus. É esse ano. Pá, a gente aperta no botão, não é? Não, meu filho vai fazer isso. Não, ele não vai casar com aquela moça. Não vai. Pá. Porque no fundo a gente quer controlar todas as coisas. E a gente ainda quer dizer quando vai acontecer, como vai acontecer, do jeito que vai acontecer. Não, eu vou encontrar o príncipe encantado da minha vida. Vai ser na igreja. Eu vou sentar na cadeira, ele vai sentar do meu lado. Eu vou olhar para ele e abruptamente ele vai se apaixonar por mim. Não, gente, não é assim. Nós não temos o controle da nossa vida nas nossas mãos. E se estamos com Ele, precisamos entregar para Deus. Precisamos nos render. Só a rendição pode trazer paz para o nosso coração. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, às vezes a nossa consciência está dizendo, não faz isso. Já te orientei a fazer aquilo. A consciência existe para isso, para ser nossa amiga. Para dizer para onde a gente precisa ir. É Deus, é o Espírito Santo falando conosco. Mas às vezes a gente é dura na queda. A gente quer fazer a nossa própria vontade. E deixa eu te dizer, você só terá paz e equilíbrio quando você se render à vontade de Deus. Talvez você esteja fazendo algo há muito tempo que não é o plano de Deus para a sua vida. E eu sempre falo, Deus nos dá uma oportunidade. E essa oportunidade é a chance da meia volta. É a chance de você que está fazendo isso aqui, ó, voltar e fazer o que você deveria fazer. Deus nos dá todos os dias a oportunidade da meia volta. Ele diz, eu quero que você faça isso e você está fazendo A. Eu quero que você faça B. Para de fazer o A. Dá a meia volta e vai para o B. Sempre vai ter uma oportunidade da meia volta, mas Deus não vai tomar essa decisão por nós. Somos nós que precisamos fazer isso. Através de quê? Rendição. Deixar Deus nos guiar. Deixar Deus fazer a vontade dEle. E às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida tomando várias decisões erradas. E às vezes quando a gente tem a oportunidade da meia volta, a gente quer tomar uma decisão e quer que tudo entre no prumo. Não é assim não, viu, filha? Não é assim não. Por quê? Porque a gente tomou várias decisões erradas, agora vai ter que tomar várias decisões certas. Até a coisa entrar no caminho que deveria entrar. É igual a gente passa 10 anos comendo o que não deveria. Quando a gente quer fazer um regime, a gente quer em um mês ficar pronta. Perdeu o que a gente ganhou em 10 anos, não é assim, gente. Com Deus é a mesma coisa. Se talvez você está há muito tempo tomando uma direção que não era o plano perfeito de Deus para você, você vai ter que tomar muitas direções contrárias para seguir a vontade de Deus. Então, você quer ter paz com Deus? Se renda. Sabe, a vontade de Deus é sempre maior. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Os caminhos de Deus são mais acertados que os nossos. Então, seja alguém que se renda. Aí tem alguém que diz assim, mas eu vou para a igreja, eu sou uma pessoa rendida. É nada. Ir para a igreja não é se render, gente. Tem gente que diz, mas eu participo de conferência. Olha, eu estou aqui na tarde só para mulheres. Não. Se fosse isso, era fácil demais. Tem gente que acha que na igreja o lugar dela seria energizar. Vou recarregar minha bateria. Eu sempre brinco, não tem tomada na sua casa, não? Tem gente que diz, na igreja eu tenho uma paz. Na igreja é um momento que eu sinto paz, amém, glória a Deus. Mas no cemitério também tem muita paz. É um silêncio danado lá. Deixa eu te dizer, paz é uma constante na nossa vida. A gente já tem que acordar com paz e dormir com paz. Paz se chama atitudes centradas na vontade de Deus. É por isso que nós precisamos render a nossa vida, render o controle das nossas decisões para Deus. Tem uma frase que eu escrevi no meu livro que diz assim, se Deus atender todas as nossas expectativas, como Ele vai superá-las?
O problema é que a gente quer que Deus atenda todas as nossas expectativas. A gente quer que Deus diga, ó Deus, é assim, 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 assim. Não estava na minha agenda. Eu não tinha combinado de casar depois dos 35, Deus. Não é assim. A gente precisa se render. Sabe, o apóstolo Paulo foi um homem que aprendeu a se render. Ele tinha vontades, mas ele colocou todas as suas vontades na direção de Deus e aprendeu a obedecer. E porque ele obedeceu, ele recebeu o fruto da sua obediência. Qualquer área da nossa vida que nós retemos, nós não podemos ter nela a completude do Espírito Santo. Qualquer área da sua vida que você não rende ao controle de Deus, você não pode ser cheio do Espírito Santo. Você precisa entregar todas as áreas da sua vida, profissional, sentimental, emocional, financeira, tudo tem que estar no controle de Deus, tudo tem que estar nas mãos de Deus, porque se converter não é o necessário, gente. A gente se converte a Deus, a gente faz com que Deus seja o salvador da nossa vida. Mas quando a gente se rende, a gente deixa que Ele seja o Senhor. Deus precisa ser o Senhor da nossa vida para a gente ter paz. Porque você já viu que quando a gente quer fazer nossas vontades, não, porque eu quero viajar, não, eu vou para aquele lugar, não, mas eu vou. Às vezes nem é a vontade de Deus, Deus está dizendo, não vai. Mas aí você insiste, você chega lá, era um lugar que você tanto queria ir, mas você não sentiu paz, porque não tem como sentir paz fora da vontade de Deus. É por isso que se render é um conselho primordial para quem quer ter paz com Deus. Você precisa entender, eu preciso me render, porque tudo é de Deus, todos os planos são de Deus. Eu apenas sou um mordomo de Deus. O problema é que a gente é igual a caseiro, que quando o dono viaja, a gente faz a festa, um churrasco, a piscina, chama todo mundo para fingir que a casa é sua, e na verdade a casa é do dono, né? A gente fica fazendo isso com Deus. A casa é dele. Quem decide é Ele. Nós apenas obedecemos. Quer ter paz com Deus, filha? Se rende, ó. Essa briga de braço aí que você está levando não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa se render. Amém, gente? Amém. Primeiro conselho para quem quer ter paz com Deus. Segundo, medite. Porque se você sabe meditar, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Se tem um negócio que a gente sabe fazer bem feito, é ser preocupadora, não é, gente? Ô mulher, meu Deus, a gente se preocupa com tantas coisas, não é, gente? Fala sério. Eu até preguei uma vez uma mensagem que outro dia eu estava preocupada se o todinho da Sara ia descongelar na escola. Porque eu só dou lanche saudável. Mas na sexta-feira eu deixo descer o dia do lixo. Aí na sexta-feira eu deixo ela tomar um todinho. Aí eu congelo pra quando chegar na hora do recreio, tá geladinho, porque se eu mandar gelado, chega lá, tá quente. Aí eu tava em casa, meu Deus, será que vai ter tempo de ter descongelado? Será que ela vai conseguir tomar o todinho? Depois eu disse, meu Deus, eu tô me preocupando se um todinho descongelou. Por quê? Vamos falar a verdade, a gente é boa em se preocupar, é ou não é, gente? Mas se a gente sabe se preocupar, a gente precisa aprender a meditar. E você sabe o que é meditar? Meditar é pensar em uma coisa firmemente. É focar o pensamento naquilo. É focar o pensamento na palavra de Deus. Todas as vezes que você quiser se preocupar com as coisas, você precisa aprender a meditar. A pensar naquilo que, diz a Bíblia, é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, porque sempre vão vir incertezas para a gente se preocupar. Eu me lembro que quando a gente comprou o terreno da igreja, a gente precisava construir um lugar pequeno, eu ficava, meu Deus, isso é coisa de doido, a gente não tem um dinheiro para pagar. E eu ficava pensando, meu Deus, e agora isso acontecer errado? E eu ficava pensando, tá vendo que isso é doidice? Meu Deus, na nossa realidade, que coisa doida, será que vai dar certo? E todas as vezes que eu queria me preocupar, eu ficava meditando na palavra de Deus. Eu dizia, Deus é bom, Deus pode o que ninguém pode. E eu ficava focando meu pensamento, eu ficava já imaginando, estou entrando agora na minha sala, meu Deus, minha sala vai ficar tão bonita, meu Deus, eu estou entrando na igreja, no ministério infantil. Eu ficava meditando na palavra de Deus. O problema é que a gente dá nossa mente para Satanás. Gente, o diabo já perturba a gente. Quando ele não perturba, parece que a gente é auxiliar dele, a gente mesmo se perturba. É ou não é, gente? Sério, eu acho que o diabo fica olhando pra mim, menina, ela é uma ótima auxiliar. Eu nem precisei perturbar, olha, ela mesmo se perturba. Às vezes a gente trabalha mais do que o diabo, você percebe? Às vezes ele tá até descansando e a gente trabalha pra ele. Gente, a gente precisa parar de se perturbar, gente. A gente precisa meditar. Meditar nas coisas de Deus, meditar na palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Eu vou te dar
a resposta mais complexa que eu precisei de anos e anos de pesquisas para descobrir, para te dizer como não se preocupar. Uma coisa assim muito profunda. Você, toda vez que quiser se preocupar, você faz. De que vai adiantar eu me preocupar? Simples assim. Aí você vai perceber que não vai adiantar de nada. Porque preocupação não resolve problema. Já viu que a gente tá no carro. A gente precisa chegar num lugar, aconteceu um trânsito. A gente fica como? Preocupada. Desesperada, para não dizer outra palavra, né? Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, eu vou perder a hora. Meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí a gente fica aflita, aí a gente fica nervosa, aí a gente se aperreia, a gente quer chorar, a gente fica angustiada. Todo esse movimento que a gente fez dentro do carro, tirou os carros da frente? Tirou, gente? Tem a capacidade de tirar, gente? Será que alguma vez, com a força da sua preocupação, você fez... e os carros subiram? Claro que não. Então você tem que pensar, de que adianta me preocupar? E você vai descobrir que não adianta. Então o que é que você faz? Você lança seus cuidados sobre Deus. Eu até brinco, eu digo assim, olha, quando eu vou dormir, eu deixo minhas preocupações para Deus, ele vai ficar acordado mesmo. Não é? Melhor deixar na mão de quem não dorme, não é? Melhor deixar na mão de quem não descansa. Então para que se preocupar? Obrigada, toda vez que vocês batem palmas é um momento para eu beber água, obrigada. Gente, uma vez eu vi uma história, eu estava preparando as aulas da Jornada da Identidade. Quem está comigo aqui na Jornada da Identidade? Se você não está, é só até amanhã, amiga. Você vai lá na internet, bota www.jornadadaidentidade.com.br. Simples. Você põe seu nome, seu e-mail e assiste as aulas. Já tem 3 aulas lá, amanhã entra a 4ª e é super legal. Eu estava pesquisando e eu vi uma história de 2 empresários que estavam conversando e um deles disse assim, fali, tá mal, perdi tudo, hipotecaram minha casa. Aí antes dele dizer todo desesperado, o amigo dele disse assim, rapaz, eu imagino que tu tá desesperado, porque eu já passei por essa situação, eu já tive que hipotecar minha casa, perder tudo, meu Deus, é desesperador, você deve estar mal. Ele disse, tô nada. Ele disse, como tu não estás? Eu disse, contratei um preocupador profissional. Ele, um preocupador profissional. Ele disse, um preocupador profissional. Eu pago e ele se preocupa comigo, por mim. Aí o cara disse assim, meu Deus, meu Deus, mas essa é uma ideia de gênio? Mas essa é uma ideia maravilhosa? Tu estás pagando quanto a ele? $150 mil por ano. Ele, meu Deus, $150 mil por ano. Aí ele fez, ele fez, e tu não estás preocupado como vai pagar? Não, quem tem que se preocupar é ele? Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um preocupador profissional que você nem precisa pagar para ele. É o próprio Deus. Entrega na mão dele, ele faz tudo por você. Você entende? Ele já se preocupa por você, que na verdade ele nem vai se preocupar. Ele vai resolver. Você nem precisa. Você só precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa meditar em tudo que Deus faz por você. Para viver uma vida com paz, com Deus, é isso que você precisa. Você precisa viver tudo como se nada fosse seu. Se renda a Deus, medite na palavra de Deus e mais, seja cheia do Espírito Santo. E esse é um segredo muito grande para a gente ter paz com Deus. A gente precisa estar enxertado em Deus. A gente precisa de Jesus, porque tudo que a gente precisa na terra é de Jesus. Se a gente não tiver Jesus, a gente não tem nada. Então, quando você está em Deus, você está livre de preocupação. Gente, um pé de mangueira. Gente, um pé de mangueira fica angustiado, ele fica desesperado, fica nervoso, fica ansioso, com depressão, síndrome do pânico para dar uma manga. Fica, gente. Fica, gente. Claro que não fica. O que é que ele faz? Ele põe suas raízes na terra, descansa, recebe a seiva, a vida e produz. Deixa eu te dizer, você é como um pé de manga. Você não precisa ficar ansiosa para dar frutos. Se você estiver enxertado em Jesus, vai fluir de você. Você entende? Você precisa ser cheia do Espírito Santo. Cheia de Deus. Você precisa estar enxertada em Deus como? Orando constantemente. Lendo a palavra. Buscando a Deus. Buscando conhecimento. Aprendendo. Quanto mais eu posso aprender de Jesus, mais você vai ser cheia dele. Você está aqui, você está se enchendo de Deus. Você sabia disso? Você reservou uma tarde do seu dia para ouvir a palavra de Deus. E toda vez que você ouve, você está recebendo a seiva. Você está recebendo a seiva. E olha, você está ficando cheia do Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema?
problema, a gente investe em tudo na nossa vida, menos em ser cheio do Espírito Santo. Vamos falar a verdade? A gente quer investir nosso tempo em coisas vãs. A gente quer investir nosso dinheiro em coisas vãs. A gente investe nosso dinheiro para comprar uma roupa, mas não investe para fazer um curso, para ouvir mais, para ler mais, para comprar um livro, para aprender, para ouvir a voz de Deus. A gente não investe o nosso tempo naquilo que vai trazer seiva para a gente. Às vezes a gente só investe nosso tempo em preocupação, em responder e-mail, ou pensa numa pessoa que odeia o WhatsApp. É sério, gente, eu não gosto. As pessoas ficam me mandando 1 milhão de coisas. Eu tenho que mudar meu celular de 6 em 6 meses. Porque eu não dou conta. Porque se eu ficar a minha vida toda respondendo no WhatsApp, eu perco de ficar a minha vida toda enxertada na seiva que é Jesus. O que é que eu vou oferecer para as pessoas se eu não estiver buscando a Deus? O que é que eu vou dar para as pessoas? Aí eu tenho uma assistente, eu respondo aí tudo para mim. Responde, resolve meus problemas. Sabe por quê? Porque você precisa ser cheia do Espírito Santo. Aí você vai ter paz quando você se render, quando você meditar somente naquilo que é bom, somente na palavra de Deus. Deus tem pensamentos de paz, tudo vai dar certo. Foca no que é necessário. E quando você for cheia do Espírito Santo, aí você vai encontrar paz com Deus. Mas basta na vida a gente ter só paz com Deus? A gente também tem que ter paz com outra pessoa, que se a gente não tiver paz, o negócio vai dar problema. Quem é essa pessoa? Nós mesmas. Porque, gente, a gente pode fugir de todo mundo. Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Antigamente a gente atendia o telefone e dizia alô, quem é? Porque a gente não sabia quem estava na ligação. Quando existia telefone fixo. Hoje com o celular, se a gente quiser atender, a gente atende. Se a gente não quiser, a gente não atende. A gente viu, eita, fulano, só me dá preocupação, vou atender não. Não é? A gente pode ter folga de todo mundo, a gente tem folga dos filhos, manda pra casa da avó, não é? Não é, Paula? A gente tem folga dos filhos, a gente não manda pra casa da avó, né? Do avô. Olha. A gente quer folga do marido, manda ele jogar futebol. Vai, meu filho, vai na paz de Deus, nasceu Jesus Cristo. Mas tem uma pessoa que a gente nunca tem folga. Sabe de quem? De nós mesmos, que a gente acorda com a gente, vai dormir com a gente. E se a gente não gostar da gente, a vida da gente vai ser dura, vai ou não vai? Porque a gente tá com a gente o tempo todo, tem hora que eu não me aguento, eu quero me desvencilhar de mim por algumas horas. Mas eu tô sempre comigo. Então o que é que eu preciso? Ter paz comigo. E como é que eu tenho paz comigo? Quando eu começo a desacelerar. Eita, isso é uma coisa que Jesus está tratando. 2 Timóteo 4,5 diz: você, porém, seja moderado. Fala comigo, moderado. Não, mas vamos falar com vontade, moderado. Isso, moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você já percebeu que está todo mundo com pressa, todo mundo correndo, todo mundo desesperado para um lado e para o outro? Gente, eu sou uma dessas pessoas. Pensa numa pessoa que corre, que faz 30 milhões de coisas ao mesmo tempo. Sou eu. Não sei, tem hora até que eu me assusto. Eu brinco que eu passei na fila da energia do céu mais vezes que as outras pessoas. Teve gente que passou na fila da beleza mais vezes, né? Gisele Bündchen. Eu tenho quase certeza que ela passou umas 30 vezes na fila da beleza no céu. Né? Eu passei na fila da energia. Entendeu? Eu tenho um pouquinho de energia extra. Quando eu não tenho, eu fiz o que eu lá atrás, tomei um Red Bull, aí eu fiquei com um pouquinho mais. Mas deixa eu te falar, eu não quero falar desse tipo de energia. Eu queria falar que para você ter paz com você, você precisa desacelerar. Desacelerar de quê? De coisas que não te trazem paz. Você precisa identificar o que é que perturba a minha paz. O que é que tira minha sensação de sossego e de tranquilidade. É disso que você precisa desacelerar. Das atividades que só sugam a sua energia e não te dá nenhum fruto. Não te produz nada. Você precisa desacelerar. Porque a vida, gente, é muito preciosa para a gente passar por ela correndo. A gente precisa aproveitar cada momento, cada segundo e tudo que a gente está vivendo. Sabe, quando Paulo diz que é para a gente ser moderado, na verdade ele está dizendo assim, viva a vida num ritmo que você consiga desfrutar. A gente precisa viver a nossa vida num ritmo que a gente consiga desfrutar dela. Tem que ser legal, gente. A vida da gente tem que ser boa. Com o problema que eu estou difícil, mas o negócio tem que ser bom. Tem que trazer alegria pra gente. Porque se não tiver, não trouxer um negócio, tá ruim. Eu, por exemplo, eu não gosto. Pensa numa pessoa que não gosta que me dê pressão. Não me dá pressão. Deixa eu ser livre. Aí às vezes eu ganho um bocado de coisa, às vezes eu falo de algumas coisas, às vezes eu não falo, não quero falar, às vezes eu tô com vontade de falar, às vezes eu não tô com vontade de falar. A pessoa, mas tem que falar, eu digo, minha filha, eu sou livre, em nome de Jesus. Não vem
me jogar julgo que peso não, que eu libero todos os pesos. Se você não aprendeu a liberar peso, vai lá na Jornada da Identidade, tem um e-book grátis só para você aprender como liberar os pesos. Não é? Mas deixa eu te dizer, tem hora que a gente precisa desacelerar, porque o mundo todo o tempo está botando pressão na gente. Faça. E Deus está dizendo, desfrute. A gente precisa desfrutar da vida. Você já viu que quando a gente vai num restaurante, principalmente num restaurante chique, você chega lá, o que é que você é atendida? Pelo maître. E o maître vai te encaminhar para uma mesa. Ele vai numas carreiras, ele vai, vem logo minha filha, vem logo. Ele faz isso? Faz? Claro que ele não faz. Como é que ele faz? Ele anda bem devagarzinho em direção à mesa, como se aquela mesa fosse a mais especial de todas, porque você vai sentar nela. Aí você senta, o garçom disse assim, escolha logo seu prato, bora rápido. Claro que não. O garçom pega primeiro o quê? A bebida. Principalmente nos Estados Unidos é assim, você nunca pede a bebida junto com o prato. Eu sou um pouco acelerada, já quero pedir a bebida e o prato, né? Eles estranham logo. Eu digo, peça logo para adiantar o processo. Mas geralmente é o quê? Primeiro a bebida, né? Depois que você escolheu a bebida chegou na sua mesa, ele vem para você escolher o outro prato. Por quê? Porque num restaurante muito bom, ele não quer apenas que você coma. Só em self-service, gente. Self-service, o cara quer que você bote no prato, come e corra, para dar a mesa para outra pessoa. Vamos falar a verdade. Agora, um restaurante chique quer que você o quê? Quer que você viva a experiência. É ou não é, gente? Quer que você se sinta bem cuidada, bem tratada. Quer que você tenha uma experiência de rainha. Porque toda vez que você estiver mal, você vai dizer, eu quero uma experiência de rainha. Eu vou lá pagar R$350 num prato. Porque ali eu sou uma rainha. Entendeu? Tudo é marketing. Mas a gente precisa aprender um princípio por trás do marketing. Que princípio é esse? Que a gente precisa desacelerar. Descansar, se a gente quer ter paz com a gente. Sabe por quê, gente? Sinceramente, às vezes a gente tá dando tudo de nós mesmas para coisas que não vão dar em nada na nossa vida. É como se a gente estivesse trabalhando pesado, acelerado para subir a escada do sucesso. Eu tô subindo, quando você vê, tá no prédio errado. Não adiantou de nada. Você precisa subir devagar e ter a certeza que você está no lugar. Então, fala com a mulher que está do seu lado assim, desacelera, amiga. Para você ter paz com você. Amém, gente? Simbora que ainda tem mais algumas coisas para ensinar. Tem tanta coisa aqui, oh Deus, ajuda. Amém, minha gente? Segundo, para você ter paz com você, o que é que você precisa? Se aceitar. Você já tem paz com Deus, aprendeu aqueles princípios todos. Para ter paz com você, você desacelera. Entende que é um passo de cada vez. Quando a gente sobe no elevador, ele sobe um andar de cada vez. Ninguém sobe na cobertura direto, né? Desacelera. Aí depois o que é que você precisa fazer para ter paz? Se aceite. Porque se você não se aceitar, pensa, você vai passar a vida inteira brigando com você. Gente, brigar é um negócio muito desgastante, é ou não é? Pensa num negócio que desgasta. É o tal da briga. Aí imagina você passar a sua vida toda brigando com você. É por isso que eu sempre falo sobre identidade. Deus me deu essa chave. Porque eu quero ensinar as mulheres para parar de brigar com elas. Porque, gente, a gente às vezes, além de estar brigando com os outros, a gente briga mais com a gente do que com os outros. A gente passa a vida brigando com a gente. E aí Jesus vai ensinando os princípios para a gente parar de brigar com a gente. Você precisa parar de brigar com você. Você precisa se aceitar do jeito que Deus te fez. Mas sabe qual é o problema que a gente não se aceita? Porque a gente fica assim, ai, se eu me comportasse melhor, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aquilo. Ei, a gente precisa aprender a nos vermos em Cristo, não em nós mesmas. A gente tem que se ver em Deus. E para Deus, gente, a gente é o máximo. Sabe por que a gente é o máximo para Deus? Porque para e pensa. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. A maioria. Vamos lá. Fala a verdade. Seus filhos não são o máximo? Eles são maravilhosos, gente. Aquelas crianças que birra, que solta pum, não é? Que derruba o copo na mesa. Pra gente, são melhores do mundo. Meu Deus, minha filha, meu Deus. A menina faz dó, ré, mi, fá, a gente é Beethoven. Beethoven. Risca o maior garrancho. Meu Deus, essa menina é a próxima Picasso. Porque a gente é mãe. Então a gente vê o melhor dos filhos, vê ou não vê? A gente se mata pelos filhos da gente, fala a verdade.
A gente tira da gente para dar o melhor, para botar o menino na melhor escola, para fazer tudo. Lá em casa é assim, Sara faz balé, ginástica olímpica, natação, piano. Piano, tem mais alguma coisa aí. Eu tô botando agora no violino. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, eu quero que minha filha seja uma bênção. Eu quero que minha filha mude o mundo. Eu vou investir pesado nela. Aí eu primeiro faço a lavagem cerebral. Sara, você vai gostar muito. É tão legal fazer isso. Ela é legal, pronto. Ela já começa e acha legal. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente é pai e mãe. A gente quer que os filhos cheguem no máximo. A gente quer que os nossos filhos cresçam. A gente acha eles no máximo. Agora você imagina Deus ao nosso respeito. Como não pensa? A mesma coisa. Porque foi Ele que nos fez. A gente é o que dele? Filhinha. Então, filha, você vale muito para Deus. Então, se aceita. Deus olha para você quando você acorda com aqueles cabelos deste tamanho, que quando a gente olha para os filhos, diz, meu Deus, como é linda. E Deus olha para você e fala, meu Deus, como é linda. E você fica brigando aí porque não é Gisele Bündchen. Gente, Gisele Bündchen não é um padrão. Ela é um padrão com a mulher? Claro que não, ela não é normal. Ela não é normal. Eu sou do tamanho das pernas da mulher? Ah, fala sério, gente. Quantas mulheres na rua tu encontrou parecida com Gisele Bündchen hoje quando tu tava vindo pra igreja? No teu trabalho tem muita mulher parecida com Gisele Bündchen? Claro que não, porque ela não é normal. Ela é fora da curva. Não sei porque a gente querendo ser Gisele Bündchen. Não dá pra comparar, gente. Ela não é normal, o marido dela não é normal. E os filhos dela também não são normais. Porque as crianças acordam pedindo suco verde. Você já leu alguma reportagem? Espirrada, ela toma suco verde quando acorda, gente. Minha filha pode fazer ela tomar um suco verde e sangue de Jesus tem poder. Ou é com um cinto do lado ou é com 30 promessas. Então, aceita que a gente não é Gisele Bündchen, mas a gente é maravilhosa. Eu não tô nem aí que eu não sou Gisele Bündchen, eu sou Thalita, eu tô muito feliz com o que eu sou. Eu amo o jeito que eu sou. E eu sou mais assim mesmo. E eu sou feliz. As pessoas, pastora, a senhora nem disfarça que é nordestina. Eu, claro que não. Eu tenho muito orgulho mesmo de ser nordestina. Eu falo. E as pessoas vão ter que aceitar que uma bichinha pequenininha nordestina tá fazendo isso tudo aí. Você entende? Você precisa se aceitar para ter paz com você. Desacelerar e aceitar. Olha, algum momento na sua vida eu tenho certeza que isso já aconteceu, porque a gente é normal. Você gritou, só queria um pouco de paz nessa casa. Quem já gritou isso? Não precisa... ainda bem que as mulheres tudo sinceras. Não tem hora que a gente diz, eu só queria um pouco de paz. Deixa eu te dizer, você sabia que tem horas que Deus olha pra você e diz, eu só queria um pouco de paz nessa sua cabeça. Mulher, te aceita em nome de Jesus? Celebra quem tu és, que aí tu vai ter paz. Amém, gente? Amém. Paz com Deus, paz com você e em último lugar, aí vocês fazem assim, pra fingir que foi legal. Paz com as outras pessoas. A gente tem que ter paz com Deus, paz com a gente e paz com as outras pessoas. Filipenses 2, do 3 ao 5 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. O amém foi só a pausa d'água. A gente precisa ter paz com Deus, paz com a gente. Mas vamos falar a verdade, a gente também precisa de paz com as outras pessoas. E, gente, vamos falar a verdade, que ser humano é um bichinho complicado. A começar da gente, não é? Tem hora que a gente diz, meu Deus, tô insuportável hoje. Tu não acorda umas vezes insuportável? Pois bem, a gente precisa aprender a ter paz com as outras pessoas. Mas a Bíblia dá o segredo. A Bíblia diz que o que é que a gente faz pra gente ter paz com as outras pessoas? A Bíblia diz assim, humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. A Bíblia tem resposta pra tudo. O que fazer para ter paz com as outras pessoas? Seja humilde. Eu nem estou apertando, mas agora eu vou apertar. Eu pulei esse. O que fazer para viver em paz com os outros? Seja humilde. Seja humilde. Ser humilde é um grande desafio. E a única maneira da gente ter paz nos nossos relacionamentos é considerar as pessoas como Jesus as considera. A gente precisa olhar para as pessoas e ver como Jesus as vê. Como Jesus as considera. É desse jeito que a gente tem que considerar as pessoas. É desse jeito que a gente precisa tratar as pessoas. Ei, nós precisamos ser humildes, porque esse é um grande desafio para a nossa carne que grita, mas e eu? Né?
Toda hora a nossa carne grita, e eu? Ei, precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Se a gente fizer isso, a gente vai ter paz com todo mundo. Mas sabe por que a gente não tem paz? Porque no fundo a gente se acha melhor do que as outras pessoas. A gente quer sempre que as pessoas façam tudo o que a gente quer. Mas quando a gente olhar para o outro como alguém superior a gente vai ter paz com aquelas pessoas. A gente vai fazer como Jesus fez. Esse é o nosso comportamento. A Bíblia diz: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente não vai ser conhecido se a gente pregar, se a gente falar bem, se a gente for líder, se a gente fizer acontecer, se a gente for bonita, se a gente tiver uma roupa chique, se a gente não tiver. Não! A gente vai ser conhecida como discípulo de Jesus se a gente amar as pessoas. E para amar a gente tem que ser humilde, porque tem hora que a gente tem que engolir cada sapo na vida, é ou não é, gente? É verdade. Você precisa ser humilde. E ser humilde é isso, é ser paciente com as outras pessoas. Todas as vezes que você quiser perder a paciência com alguém, você tem que lembrar como Deus é paciente com você. No instante você se ajeita. Rápido. Toda vez que você quiser perder a paciência com uma pessoa, você diz: meu Deus, Jesus foi tão paciente comigo hoje, então respire e vai. Para ter paz com as outras pessoas, você precisa ser humilde. Por um tempo desse eu vivi uma experiência. Eu não costumo ver, isso nunca tinha acontecido, na verdade, comigo. Mas aconteceu. Eu vivi uma experiência não muito legal num evento e foi uma coisa tão simples. Eu falei para a pessoa que estava organizando, que tinha acontecido e tal, mas a pessoa não foi assim muito gentil comigo. Ela mandou uma mensagem tão dura, assim, tão rude. Fiquei tão assustada porque a gente não está acostumado a se tratar desse jeito. Então, quando uma pessoa trata mal você fica mal, né? Eu respondi com todo amor e eu disse: não, esclareci o que era que tinha realmente acontecido, o que é que eu quis explicar, pedi perdão, olha, me perdoa, me humilhei, eu fiz como a Bíblia diz, apesar de saber que eu não tinha errado, eu me humilhei, me perdoa, não foi minha intenção, olha, e falei. E a segunda resposta foi rude, novamente. E quando eu recebi aquela segunda resposta rude, sabe, o diabo quis me entristecer num nível, e nessa hora Deus me ensinou um princípio. Quando alguém for rude com você, trate essa pessoa com humildade, com muita humildade. Se a pessoa continuar, não responda mais. Não vale a pena, então eu não respondi mais. Porque eu já tinha feito a minha parte de responder em humildade e em amor. Porque depois você vai só se desgastar. Por pessoas que não... Gente, tem hora que... Tem gente que não quer ser feliz. A gente está querendo que as pessoas sejam legais, mas tem gente que não quer ser legal. Tem gente que quer viver de mau humor. Aí quem vai ficar mal é você. Você precisa aprender a equilibrar suas emoções, saber lidar com pessoas. E a gente sabe lidar com as pessoas quando a gente é humilde, quando a gente considera as pessoas superiores a nós mesmas. Então considere aquela pessoa problemática superior a você. Trate ela como Jesus a trataria. Você vai ter paz com as pessoas. Porque quando a gente fala com amor, a gente quebra as pessoas. Quebra ou não quebra? Claro que quebra. Então... trate com amor, com humildade, com mansidão. Segundo, evite expectativas irreais. Evite expectativas. Quer se dar bem com os outros? Seja humilde. Peça perdão. Ah, pastora, mas a pessoa errou comigo. Rapaz, tu nunca perde sendo humilde. Pede perdão. Ah, tô certa. Pede do mesmo jeito. Mesmo que a pessoa for ruim do outro lado, Jesus está vendo. Ele tem sempre uma recompensa. Durante muitos anos na minha vida eu ouvi tantas coisas e eu tinha tantas vontades de me defender. Jesus, defende nada, fica calada, sou eu seu defensor. Na hora certa eu faço com você. Aí na hora certa Deus faz igual, fez como Davi, tira de detrás das malhadas e diz aqui, ó: quem honrei foi eu, sou eu que justifico, sou eu que faço. Aí não precisa fazer nada por agir quando a gente tem um Deus que faz muito melhor. É verdade ou não é? E todas as vezes que eu me humilhei eu só recebi graça e favor de Deus. Amém? Então seja humilde. Segundo, evite expectativas irreais. Ei, tem um negócio que destrói a gente: expectativa. Não sei porque a gente gera uma expectativa nas pessoas que todo mundo vai ser maravilhoso, né? A gente tem uma expectativa do casamento que a gente vai casar, meu Deus, que é igual comercial de margarina, não é? Mas não é, gente, a vida não é assim. A gente tem que evitar expectativas irreais. As pessoas erram. Nós erramos. Uma vez eu vi uma história de Henry Ford. Gente, aquele homem foi espetacular. Não é à toa, né, que ele criou uma grande empresa. E disse que o empregado dele apertou um botão lá, fez alguma coisa que não deveria, fez e deu a ele um prejuízo, acho que de uns $60 mil. Na época era muito, muito, muito dinheiro mesmo. Para mim hoje é muito dinheiro, né? Mas na época acho que era mais.
E aí uma pessoa fez assim, e aí o que é que você vai fazer com ele? Demita ele agora. E aí Henry Ford disse, não vou demitir ele. Se eu demitir ele, pode vir outra pessoa no lugar, que vai ficar no lugar dele e cometer o mesmo erro. Se eu deixo ele aqui, com certeza, esse mesmo erro ele não vai mais cometer. E pelo contrário, ele vai ser grato a mim, porque apesar do erro dele, eu continuei a confiar. Ei, a gente precisa fazer isso com as pessoas. Errou, a gente já quer desistir da camarada porque errou. Não dá uma segunda chance. Talvez a sua segunda chance vai fazer com que ela nunca mais caia naquele erro. Vai fazer com que ela aprenda. Então, evite expectativas irreais. As pessoas são imperfeitas. As pessoas vão falhar com a gente. A gente precisa entender. Ei, somos seres humanos. A gente tem um dia que a gente tá bem, tem um dia que a gente tá mal. Tem dia que a gente tá animado, que a gente ri, que a gente brinca. Mas tem dia que a gente tá com sono, gente. Tem dia que o que a gente quer é só dormir. Não é? Não tem como a gente... Uma vez eu fui num lugar, a mulher queria ser minha best friend. Ela chegou... Eu acho que eu não fiz a dancinha com ela. Ela ficou frustrada comigo. Eu sou mulher, eu te conheci agora. Porque a pessoa acha que porque me conheceu, eu já conhecia ela. Mas não, calma. Leva um tempo a gente ter um relacionamento, não é? Por quê? Porque a gente gera expectativas irreais com as pessoas. A gente precisa ter mais sororidade e menos vaidade. Entender as outras pessoas. E aí, em último lugar, para a gente ter paz com as outras pessoas. A gente precisa dar liberdade delas serem elas mesmas. Dê liberdade às pessoas serem elas mesmas. Porque eu vou te falar uma coisa. A gente tá sempre querendo colocar as pessoas na nossa caixinha. A gente tá querendo que todo mundo seja igual a gente. Vamos falar sério. E vou falar com as pessoas que a gente mais fazem isso. Com os maridos, que os homens não nos ouçam. E com os filhos. Não é? Se você é uma pessoa acelerada, você quer que seu marido seja acelerado. Às vezes ele não é acelerado. Quer ver uma coisa que a gente quer que o marido seja igual? Vou falar uma coisa, vou abrir meu coração. Com meu marido, bichinho. Meu marido, ele é assim, ó. Ele tá dirigindo. A gente pode estar em qualquer país no mundo. Ele tá com o Waze. Se ele tá com o Waze, ele não pergunta nada a ninguém. Ele acredita piamente no Waze. Só que eu não acredito. Eu acredito que o Waze pode errar. Então eu sempre digo, pergunta, rapaz, não custa nada perguntar. Mas ele não gosta de perguntar, porque os homens não gostam de perguntar, não é verdade? Uma vez eu estava em Houston e a gente estava indo para a igreja Lakewood Church, não sei se você já foi, uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. E ele botou no Waze, eu disse, Mo, eu já tinha ido para a igreja uma vez com ele, já era a segunda vez. Quando a gente começou o caminho, eu disse, não foi esse caminho que a gente passou semana passada não. Eu fiquei na minha cabeça, Mo, tem alguma coisa errada. Tu tá errado? Não, o Waze tá dizendo aqui, Lakewood Church, a gente vai parar lá. Eu disse, não vai não. Não foi esse o caminho que a gente pegou não. A gente não tá indo para a igreja não, tenho certeza que a gente... Mo, para aí e pergunta, filha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Sabe para onde a gente foi bater? Na primeira Lakewood Church, uma igrejinha bem pequenininha, lá do outro lado, que nem existia mais o culto. Era só uma sede antiga, porque no Waze estava errado o lugar da sede, ou ele colocou no lugar errado. Aí o que é que a gente fica? Eu avisei. É ou não é, minha gente? Sabe por quê? Que a gente quer que as pessoas sejam iguais a gente, mas elas não vão ser. A gente tem que aceitar que para eles é muito difícil fazer uma pergunta. Então a gente vai lá e faz. Eu só sofro um pouco porque eu não falo inglês, entendeu? E ele fala, aí eu tenho que depender que ele fale. Essa é uma celeuma grande. Mas deixa eu te dizer, a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Aí a gente vai ter mais paz com os outros, gente. O problema da gente é que a gente tem expectativas erradas e a gente fica o tempo todo mudando as pessoas. Eu vou encerrar e contar uma história que eu sempre conto, talvez você já ouviu isso aqui. Valeu, gente, vocês são legais. A história do botijão de água mineral. Na família, todo mundo tem tarefas. A história do botijão de água mineral. Garrafão, botijão, como fala aqui? Garrafão. Isso, garrafão. Ó, vamos lá, não é botijão? É galão, galão. Como vocês estão entendendo? Água mineral, aquele negócio de 20 litros que a gente tira assim. E na nossa casa todo mundo tem uma tarefa dividida. Na sua família com certeza é assim. As mulheres fazem 97%, os homens 1% e as crianças 2%. Né? Tô brincando. Mas na minha casa e na sua com certeza a tarefa de virar a água mineral é dos maridos.
é dos homens porque eles têm força. E uma vez, eu nunca me preocupei com isso, meu marido que faz isso. Uma vez eu estava passando pela cozinha e vi meu marido lavando o botijão de água mineral, o galão de água mineral, com o sabão e a bucha. Quando eu olhei, o gargalo já estava cortado. Eu disse, amor, tu tá lavando com sabão, com o gargalo cortado? Vai cair sabão dentro da água. Ele fez, não, eu faço assim, eu faço com bem cuidado. Ele disse, não, eu sempre fiz assim. Eu disse, meu Deus, eu tô bebendo água com sabão esses anos todos. Aí eu disse, não é assim não. Você lava e quando terminar de lavar você corta. Aí a virilidade masculina, ele fez, pois eu sempre fiz assim. Subiu aquela vontade de dizer, rapaz, mas nem pra cortar um botijão de água mineral. Como muitas mulheres às vezes fazem, erroneamente com seus maridos. Se eu tivesse feito isso, eu tinha arranjado uma briga, né? Com certeza teria arranjado, por causa de um botijão de água mineral. Um galão. Aí eu respirei bem fundo e disse, nós vamos aceitar as pessoas como elas são. E eu disse, pois tá certo. E fui-me embora, pro meu quarto. Deu 3 minutos, ele chegou rindo. Como foi que eu nunca pensei nisso? Eu disse, talvez não sei. Deixa eu te dizer, se eu tivesse gritado com ele, brigado, e tentado fazer com que ele fosse igual a mim, tivesse o mesmo pensamento, eu tinha acabado com o relacionamento.